Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês mais um pouco sobre a apresentação do Luiz Felipe Scolari, do Filipão. Ele assume o Grêmio pela quinta vez e revela um detalhe na sua apresentação que a gente não comentou no vídeo anterior. Quero falar sobre um jogador que está lá no Nordeste e não teve lesão. Foi comunicado que estaria fora e tal, mas ele vai ser preservado. Atacante, não tem lesão. A demissão inusitada, demissão de última hora, que mexeu nos bastidores do Grêmio, repercutiu muito a respeito e foi colocado a culpa no grande Filipão. Será que isso tudo é verdade? Todos esses detalhes agora, rapidinho. Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, dá essa moral para nós, vem crescer aqui no canal, aqui no YouTube, junto comigo. Conto com o apoio de todos vocês. Compartilha o link, comenta e dá o like aí para nós, para dar essa moral. Olha só, gurizada, vamos rapidinho então, porque é o seguinte, o Aravena tinha sentido um desconforto muscular, falava-se que estava com uma lesão, mas não, o Grêmio fez os exames de imagem e constatou apenas um edema, e ele não tem lesão, mas vai ser preservado para esse jogo contra o CSA pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no caso, amanhã. E isso faz com que a grande possibilidade do Alisson fazer parte desse time. E o Mano Menezes utilizar o time, repetir o time que jogou contra o Vitória. Porém, ele vai fazer algumas mexidas no time. Eu recebi essa informação de que vai ter mudanças no time do Grêmio para enfrentar o CSA e não vai ser igual ao time do Vitória. Para começar, João Pedro volta para o lugar já do Igor Serrote, que estava sendo preservado. O fato é saber se o sistema defensivo inteiro vai mudar e se no ataque vai ter mudanças, ou seja, do meia para os dois atacantes, ou será dois volantes, um meia e três atacantes. Vamos descobrir isso amanhã e eu vou trazer essas informações para vocês. Enquanto isso, dá o like aí e comenta o que vocês acharam a respeito disso. E a demissão inusitada de última hora de um personagem do Grêmio, Barlesi, que faz parte do... Como é que se chama mesmo? Do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio. O Grêmio emitiu uma nota explicando sobre isso. Vamos lá. A nota. Informamos que, em função de uma reestruturação interna, o coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, Rafael Barlesi, está deixando o clube. Agradecemos pela contribuição, pelos resultados alcançados neste período. Desde já, desejamos sucesso nos próximos desafios de sua carreira. Com a mudança, as áreas relacionadas ao Departamento de Ciência, Saúde e Performance reportarão diretamente ao Executivo de Futebol, Luiz Wagner Vivian. Bom, isso aqui a gente vai falar a respeito. Como assim o Luiz Wagner Vivian vai ser coordenador, vai controlar o Departamento de Ciência, Saúde e Performance? Mas, enfim, isso é caso para a gente entender um pouco mais e trazer um outro conteúdo. Isso é o Grêmio, com mudanças. E, claro, a informação que é trazida pelo Bruno Flores, da GZH, e do próprio Jason Lisboa, que a demissão dele, do Rafael Barlesi, não parte, ele que era o coordenador do Departamento de Ciência e Saúde, ele não parte pela chegada do Luiz Felipe Scolari, do Filipão. É uma reestruturação interna. Olha, a gente até pode dizer que os dirigentes disseram que não tem nada a ver, era uma mudança que precisava trazer novos ares, fazer umas mudanças significativas dentro do clube, e isso poderia ser muito positivo, então precisava fazer essa mudança. Ele, o Rafael Barlesi, que foi muito bem recebido em 2022 pelo Grêmio, teve essa mudança do Departamento de Medicina do Grêmio, mudou o nome, mudou a forma de atuar, e ele era o responsável por isso, foi elogiado, enfim, reconhecido por tudo isso, mas agora está deixando o clube. E não tem nada a ver com o Filipão, pelo menos essas são as informações em que trazem os dois colegas, o Jason e o Bruno Flores. Olha só, o Filipão chegou e foi apresentado hoje, eu estava lá, por sinal, não pude fazer minha pergunta hoje para ele, como também não pude fazer para o Mano Menezes,
Fica aqui a minha crítica ao departamento de comunicação do Grêmio, a gente que está trabalhando há algum tempo e não consegue fazer isso porque não sei. Não quero entrar no mérito, não quero reclamar. Acho isso também que é um desrespeito para quem se desloca muito longe para poder participar disso, para poder fazer e falar com pessoas importantes, fazer perguntas, né? E, enfim, o critério não está me agradando e eu acredito que para muitos outros também não. Mas vamos respeitar até então, porque é o critério do clube e a gente tem que entender nesse quesito. Mas o Filipão deixou uma frase muito clara, duas, por sinal, em que a gente precisa falar a respeito. Ele conversou com alguns jogadores do Grêmio antes de assumir o cargo como coordenador. E isso chamou a atenção. Pô, ele conhece o Grêmio, mas o Grêmio está diferente de quando ele saiu em 2021. E aí ele fala que, né, teve conversas. E ainda perguntou, numa resposta dele, ele diz assim, ele fala assim, abre aspas, eu perguntei ao Rossato se o meu amigo Pavon estava no departamento médico, porque ele jogou comigo no Atlético Mineiro. E é meu amigo. Eu tenho prazer em revê-lo, não como jogador, mas como pessoa. E eu vou agir aqui dentro do Grêmio como sempre agi, como todos os outros jogadores. E eu espero que eles entendam. E muitas vezes eu vou puxar a orelha e é porque é meu amigo e que me deu a oportunidade de falar com ele. Ele fala isso na apresentação. Mas ele também fala que ele conversou com algumas pessoas, com alguns jogadores, para entender. E não revelou os nomes. Portanto, Kahneman e Vila Sante foram as pessoas com quem ele trabalhou em 2021. Então ele acabou ligando para eles para saber como está o ambiente, o que precisa fazer e se eles vão ajudar como líderes a dar esse suporte para o Filipão a partir de então a poder trabalhar dentro do clube. É mais ou menos por aí a apresentação do técnico Filipão. E ao mesmo tempo ele cita, quando foi perguntado sobre o time do Grêmio, ele elogia muito o time do Grêmio, elogia muito o Mano Menezes. Eu falo isso também no meu vídeo que está aqui no canal, então vocês podem buscar lá. Vou deixar aqui no final para vocês. Ele diz assim, abre aspas, tecnicamente o time do Grêmio é muito bom. Em uma equipe de futebol não existe só isso. Existem outros aspectos que devem ser embutidos para se tornar forte. O Mano tem essa virtude. Acho que o Mano aos poucos vai ajeitando essa equipe. Já vimos 2 jogos com linhas mais próximas, com jogadas mais trabalhadas, jogadas ensaiadas em bolas paradas. O Grêmio só tende a melhorar. Fecha aspas. Quando ele fala isso, foi o que a gente percebeu. Está na minha análise do jogo, está aqui no canal também. Que teve uma jogada, mesmo o Mano não conseguindo treinar, sem tempo para treinar o time, fazendo vídeos e treinos de 10 contra 0, como ele falou, o time do Grêmio tende a melhorar, tende a crescer. Se com essa movimentação de treino funcionou sem ele ter uma sequência de treinos de 4, 5 dias, tu imagina quando o Grêmio tiver a parada FIFA agora, que vai ter 13 dias para treinar, talvez 11, porque ele vai dar 2 dias de folga pelo tempo das viagens, e o time do Grêmio deslanchar. Eu acredito muito no Mano Menezes. Para quem viveu aquela época há 20 anos atrás, e depois posso falar sobre o Filipão, o que ele vai poder colocar dentro do clube. Por mais que ele tenha dito na coletiva que não sabe exatamente o que ele vai fazer lá dentro como coordenador técnico, mas ele sabe sim. Ele sabe como vai se comportar, ele sabe como vai se portar, com quem ele vai falar. E essa ligação junto com o Mano Menezes vai ser muito forte para fazer com que o Grêmio fique pensando apenas no futebol e deixe os bastidores, que nós estamos passando por um ano de eleição e que vai aflorar cada vez mais num empate ou numa vitória, numa derrota com mau resultado, com mau desempenho, que também vai acontecer. E aí o Filipão vai dar todo esse respaldo. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Vem fazer parte junto comigo aqui no canal. Eu conto com o apoio de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.